Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais uma análise de fechamento aqui do mercado e a nossa análise diária para o dia 23 de abril, certo? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, como de costume, vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para o YouTube sempre estar te avisando quando tiver um vídeo novo aqui no canal. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, que é o grupo do Telegram, que é o nosso grupo de estudos, e o nosso grupo de materiais também, que a gente sempre está fazendo, discutindo lá com o pessoal dentro desse grupo, fazendo acompanhamento lá do mercado, certo? E sempre postando as estratégias lá dentro também, algumas análises de mercado. Então é muito importante que você entre lá e participe com a gente, beleza? Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram, então eu vou pedir para que você siga lá a página Manual da Bolsa e acompanhe, que direto lá também eu estou postando resultados do pessoal, algumas análises também, então é muito importante que você acompanhe todas as nossas mídias aqui do Manual da Bolsa, certo? Então, pessoal, já começando aqui a nossa análise do dia 22 de abril, só para ficar claro para vocês, pessoal, hoje não foi um dia fácil para quem, principalmente para quem está iniciando, tá? O mercado ele não respeitou muito bem nossas linhas. Às vezes o mercado ele faz isso mesmo, ele não respeita as nossas linhas. Obviamente, na grande maioria das vezes ele está respeitando. Na grande maioria dos dias, como vocês já podem observar anteriormente. Mas hoje foi um caso à parte, ele acabou não respeitando. O preço acabou, digamos assim, se você não tivesse uma análise muito precisa, o preço ele ia te enganar em vários pontos que você poderia estar entrando errado, acreditando que vai para um lado, de acordo com a nossa análise padrão que a gente faz, porém ele acabou não respeitando, certo? Então vamos começar aqui a nossa análise com o ponto de abertura do mercado. Antes de mais nada, só para poder voltar aqui, para vocês verificarem que são os nossos pontos do dia anterior, certo? Que a gente sempre traça, a máxima variação do preço, eu sempre mostro aqui para vocês, ó, máxima variação do preço, a mínima, 50%, que é o nosso alvo da operação, 75%, 25% e a nossa linha de tendência de alta, que é a nossa LTA aqui, que está aí no gráfico lá na frente com a gente, certo? Então deixa eu só voltar aqui. Pessoal, só para deixar bem claro aqui antes também no gráfico, ele teve uma falha aqui, que na verdade aqui era para ter sido um candle de alta até lá em cima, certo? Só que daí aqui o meu gráfico ele acabou travando e acabou ficando esse furo aqui, esse buraco aqui. Ele não, é só para deixar claro que ele não entrou em leilão nesse momento aqui do mercado. Foi mais um problema no meu gráfico aqui mesmo que aconteceu. Então aqui na verdade, só para deixar já claro para vocês, aqui ele fez um candle de alta, tá? Ele fez um candle de alta até lá em cima e, e foi assim que se deu essa parte do fechamento aqui. Então, na verdade, foi uma falha aqui da plataforma do gráfico mesmo, tá? Então, agora já voltando para a nossa análise, pessoal, se a gente observar aqui, ó, logo no começo a gente já tinha a nossa linha de tendência de alta riscada, como de costume, né, que vem desde lá de trás, a nossa linha de tendência principal desde lá de trás. Pessoal, tratando sobre essa linha de tendência, se vocês observarem que ela não está respeitando em certos momentos, ele já começou a romper, já não está mais seguindo essa linha, simplesmente pega essa linha e apaga do gráfico para não te atrapalhar, certo? Porque às vezes pensa, eu vou deixar várias linhas aqui de referência, só que sempre lembra do seguinte, menos é mais. Então, quanto menos coisa você tiver poluindo a sua tela, melhor vai ser para você operar, certo? Então, se já rompeu tua linha, não está respeitando, você viu que passou em dois, três pontos ali, não está respeitando a nossa linha, a gente simplesmente apaga. Enquanto estiver respeitando, a gente permanece com ela. Começou a romper, não está respeitando, apague essa linha, certo? Menos as linhas de suporte e resistência, que essas linhas a gente sempre mantém fixa aqui no gráfico, independente de romper ou não. Mas linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, até nas nossas linhas curtas, a gente sabe que depois que rompeu, a gente simplesmente vai lá e apaga. Então aqui a nossa linha, a gente pode observar aqui que em vários pontos ele já começou rompendo, não respeitando ela. Obviamente aqui no começo ele respeitou em dois pontos e depois ele já rompeu e começou a romper em vários pontos aqui, em várias situações, então a gente simplesmente poderia ter pego e apagado ela do gráfico. Mas vamos fazer uma análise aqui, antes da gente remover ela aqui, para que a gente consiga fazer uma análise mais completa do que foi que aconteceu no nosso dia. Antes de mais nada, eu vou apagar essa linha aqui, que essa linha aqui ela não estava no nosso gráfico, então eu vou deixar ela somente como estava anteriormente, que seria dessa forma. Então o que a gente tem para analisar aqui, pessoal? Quem conseguiu observar, o nosso preço ele abriu aqui e ele tendeu a buscar a nossa linha de tendência de alta principal, respeitando ela. Então quem usou a nossa técnica de abertura de mercado conseguiu tirar uma boa grana já logo na abertura aqui. Até mesmo com um mini contrato aqui, ó,
quantos pontos que a gente conseguiria fazer aqui em média? Ó? A gente conseguiria fazer em média aqui uns 200 pontos, mais ou menos, certo? Se a gente sempre espera bater aqueles 50 pontos do ponto de abertura, então a partir do momento que a gente fez a compra, a gente poderia ir com o preço. Então, pessoal, logo em seguida aqui, ó, o que o preço fez? O preço já veio, depois que ele já deu o nosso ganho lá, ele desceu aqui e deu fechamento nesse ponto. Nesse ponto, ele já desceu buscando aqui, no caso, o nosso alvo, certo? Aqui essa operação, pessoal, a gente só ia fazer nesse ponto de rompimento aqui, tá? Operação bem curta mesmo, ó. Rompeu aquele fundo, a gente simplesmente vinha até aqui com o preço, que era o ponto onde a gente tinha conhecimento que ele poderia estar vindo. Obviamente, se ele rompeu, a gente iria embora com o preço, só que foi um falso rompimento aqui, tá? Então o mercado enganou muita gente aqui acreditando que o preço ia descer e simplesmente ele subiu. Por isso que eu sempre falo para você, não acredite no preço em si, sempre siga a tendência principal. Qual que era a nossa linha de tendência principal? Ainda era a linha de alta, por mais que ele estava na parte de baixo, a nossa linha de tendência principal é a nossa linha de alta. Então a gente sempre fica atento para que ele faça esses testes assim, certo? Ele faz os testes, sobe e volta para cima da nossa linha aqui para poder acompanhar o mercado. Então o que ele fez aqui? Ele desceu, subiu para poder testar a nossa linha, desceu novamente, a gente pôde observar que ele fez aqui, ó, dois fundos mais altos, que indica uma linha de tendência aqui que a gente poderia estar riscando como sendo uma linha curta de alta, certo? Linha de tendência curta de alta. E nesse ponto aqui, pessoal, ó, é ponto de rompimento. Sabe quando ele faz dessa forma assim, ó, a gente, sempre quando ele vai pegar esses pontos de rompimento assim, próximo às nossas linhas aqui, que no caso, se ele está vindo de baixo para cima, deixa eu apagar aqui para poder ficar mais didático aqui para vocês conseguirem entender. Ó. O preço subiu, o preço desceu, a gente conseguiu ver que ele fez aqui fundos mais altos, ele subiu aqui de novo, ó, rompimento, a gente faz uma compra, rompimento de microestrutura, tá? Próximo à nossa linha, no caso aqui de que ele estava sendo uma resistência de baixo para cima e depois virou um suporte aqui, rompeu, a gente simplesmente vai com o preço, certo? A gente fatia até esse nosso ponto de entrada aqui com um pouco mais de contrato e depois vinha buscando outros pontos aqui para a gente estar conseguindo operar. Ó, aqui atrás ele também tinha um ponto que ele poderia ter dado uma segurada, então a gente tinha dois pontos de confirmação que ele poderia segurar. Subindo aqui, ele respeitou a nossa linha de tendência de alta, desceu o mesmo caso, vai para subir aqui, ó, nessa nossa linha de tendência de alta aqui inclinada, a gente pegava aqui e poderia comprar quando ele fosse para cair aqui para dentro, certo? Então a gente tinha alguns níveis aqui que a gente poderia estar aguardando para dar rompimento, de repente não só nesse nível, mas aguardar esse nível aqui para tentar buscar o nosso fechamento aqui, que foi o valor de preço da abertura do dia anterior. Então, na verdade, logo esse começo aqui de mercado, ele já foi um pouco complicado aqui. Teve gente lá no grupo que acreditou que ele estava formando um canal aqui, um canal de alta, mas ele não tinha algumas confirmações para a gente de mais pontos para que a gente conseguisse ver esse canal de alta. Aqui ele deu um vão muito grande entre os dois pontos. Então, eu particularmente prefiro não acreditar que seria um canal de alta, certo? Mas teve gente que acabou seguindo isso. Então aqui, pessoal, ó, a gente tinha uma linha de tendência de alta que a gente poderia estar riscando aqui nesse ponto, certo? Então, a gente riscava nesse ponto aqui e vinha reajustando ela caso fosse necessário, certo? Então ele subiu aqui, aqui em vários pontos ele começou a não respeitar a nossa linha, então o que a gente faz? A gente simplesmente vem aqui e deleta ela do gráfico. Fica um pouco melhor a leitura, vocês podem ver que o gráfico fica mais limpo, então fica melhor para a gente estar visualizando o que o preço está fazendo. Então daí a gente começa a seguir nossas linhas de suporte e resistência, sempre operando próximo delas, tá? Se a gente já observou que o mercado está um pouco complicado, a gente aguarda as principais formações de candlestick ou de figuras gráficas perto das nossas linhas para a gente conseguir estar dando confirmação de entrada do preço. O preço aqui a gente pode observar que ele ficou bem brigado aqui, ó. Ele subiu ali, desceu, subiu de novo aqui, ó, ponto de rompimento, a gente pode operar em pequenas estruturas e analisar lá atrás onde que a gente poderia dar nosso ponto de saída. Então nosso ponto de saída foi nesse nível. Vamos verificar aqui atrás se tem alguma coisa que poderia segurar. Não teve muitas indicações, somente esse ponto aqui, certo? Que digamos que seria a nossa antena aqui do preço. Então ali já seria um ponto um pouco difícil para a gente poder estar operando, tá? Então continuando aqui, o preço ele começou a não respeitar aqui nossa linha, andou aqui segurando o tempo todo, certo? Ele deu uma indicação aqui, né, numa zona de resistência aqui, nossa, um martelo aqui, só que o martelo,
a gente conseguiria operar aqui, ó, de alguns pontos, que nem eu já expliquei lá para vocês no nosso treinamento. Então a gente conseguiria fazer pequenos scalps aqui. Se viesse para baixo, a gente fatiava aqui também de novo. E se desse o rompimento para baixo, a gente simplesmente ia com o preço na venda, certo? Na venda no ponto de rompimento. Obviamente a gente estava numa linha de tendência de alta, então a gente precisava ficar um pouco atento quanto a isso, certo? Se a gente fosse fazer scalp de venda aqui, ó, teria que ser scalps muito rápido mesmo, tá? Porque a nossa linha de tendência principal é a nossa linha de alta aqui riscada, ó, que já está vindo desde lá de trás, certo? Tanto é que a gente começou a ver que ele está fazendo estruturas de alta aqui, ó, que ele começa a formar estruturas de alta, deu uma certa puxada para baixo aqui, andou nesses níveis aqui mais ou menos, mas nossa linha de tendência ainda é de alta. Por isso que eu sempre falo para vocês, risca as pequenas linhas de tendência de alta que tem, para a gente conseguir identificar alguns pontos para onde que o nosso preço está indo. E se o preço está indicando que é para a gente ir para cima, para compra, enquanto não romper ela, ao contrário, a gente não pensa em venda. Então sempre quando está acima da linha, a gente só pensa em operação de compra, principalmente para quem quer operar com alvo. Para quem quer operar com alvo, o pessoal veio lá também, me chamou no meu particular e perguntou, quem quer operar com alvo vai sempre a favor da nossa linha de tendência principal. Essa é uma regra básica, beleza? Então, como a gente tinha alguns pontos aqui já definidos que o mercado ele segurou aqui, ó, nesses pontos, se ele viesse acima desse nível aqui, seria um nível de rompimento, certo? Tanto é que ele indicou aqui o nosso candle de força nesse nível aqui. Se ele indicou um candle de força rompendo tudo, nesse ponto a gente pode fazer uma compra para procurar lá atrás algum ponto de saída. Infelizmente aqui a gente não tinha muitos pontos de saída para poder dar, então a gente ficava, digamos que operando um pouco a cega, então era muito bom. Tipo assim, a gente pode operar nesse ponto de rompimento, só que a gente tem que sempre tentar vir fazer a proteção do nosso capital. Aqui para fazer a proteção do capital é um dos pontos principais aqui para quem está operando, certo? Aqui o preço ele tendeu a segurar numa pequena lateralização aqui, nesse nível, certo? Então subiu, desceu, subiu, desceu, a gente já tem a confirmação de lateralização. Pelo menos 3 pontos de um lado, 2 pontos do outro, a gente já tem nosso nível de lateralização. Então sempre compra na baixa e vende lá em cima, certo? Saiu daqui comprado, chegou lá em cima, você vai vender dobrado. Vendeu lá em cima dobrado, fechou uma ordem lá, então você vai descer com a outra ordem aqui e aqui embaixo você vai comprar dobrado. Se romper o contrário da gente, o que a gente faz? A gente simplesmente reverte a mão e vai com o preço, obviamente, respeitando a nossa linha de tendência principal, o que o mercado está falando para a gente. Então a gente sempre tem que ficar analisando esses pontos. Só ressaltando, pessoal, hoje não foi um mercado fácil. Realmente não foi um mercado fácil para a gente poder estar operando, beleza? Depois disso, ele veio rompendo aqui o nosso nível. Como ele já estava próximo aqui a um nível de resistência, ficava um pouco complicado para a gente poder estar operando aqui, certo? E depois daqui ele já veio buscando mais tendências de alta e ele segurou bem nesse nosso nível aqui, certo? Ele fez a formação meio que quase um doji aqui, certo? Indicando um ponto de rompimento de entrada se ele desce, um pouco abaixo desse nível aqui, e ele veio buscar até esse ponto aqui atrás o nosso preço aqui, certo? Então ele veio buscar esse nosso doji aqui como sendo um preço, um ponto de saída aqui que ele usou como sendo um suporte quando o preço veio lá de cima para baixo. Daí aqui ele deu uma segurada, certo? Então digamos que o preço ele fez essa variação aqui, tá? Então aqui a gente poderia ter considerado, só lembrando que aqui ele ficou faltando aqui um candle, mas ele teve aqui a formação do candle, certo? Então só lembrando aqui que ele fez a formação de um topo duplo, rompimento, ele deu a saída próximo ao nosso nível de doji ali também como ponto de saída. Um dos pontos ele usou como sendo um suporte aqui e outro ponto lá embaixo do fechamento do nosso doji aqui atrás, ele usou como sendo outro nível de suporte para poder dar a nossa saída da operação, certo? Depois desse ponto a gente simplesmente vai e aguarda outros níveis de confirmação. Obviamente ele deu um engolfo aqui, mas foi um engolfo já no mercado um pouco segurado aqui, então ficaria um pouco mais complicado para a gente poder estar operando, principalmente quem está iniciando, certo? Que quem está iniciando normalmente sempre tenta buscar operações de alvo, e o mercado aqui infelizmente ele não deu tantas opções assim para a gente poder fazer operações de alvo. Obviamente, se você seguiu a tendência de alta, você simplesmente vai com a tendência. Só que fica um pouco complicado analisar no passado o que estava acontecendo para a gente ver até o nível que a gente conseguiria ir. Porque a gente sempre usa referência no passado para poder operar, certo? Então, depois disso, o mercado ele segurou bem, começou a vir dar uma lateralizada aqui para a gente, certo? Ele lateralizou e aqui ele indicou um ponto bom para a gente aqui, para a gente poder estar operando nesse doji, ó. Em ponto de rompimento aqui, ó, simplesmente vende,
e busca outros níveis de saída aqui, ó, que a gente poderia tá vindo com o preço, certo? Então aqui seria um ponto bem claro para a gente que a gente poderia realmente estar operando. E depois disso o preço ficou muito segurado aqui nesse nível aqui, muita gente aqui se atrapalhou, quem estava operando aqui, vamos ver mais ou menos que horário que era aqui. Então quem estava operando mais ou menos aqui das 2h40 até às 5h50 aqui, fechamento, 6 horas do fechamento do mercado, o mercado ficou um pouco enroscado ali, certo? E foi isso a nossa análise de hoje. Só lembrando, o mercado realmente estava um pouco mais complicado para a gente poder estar operando, certo? Eu vou apagar as linhas aqui rapidamente para que a gente consiga já traçar as nossas linhas pensando na nossa operação para amanhã. Beleza? Então, se você não se inscreveu aqui no canal ainda, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, certo? E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, como o nosso link do grupo do Telegram, que é o nosso grupo de estudos, o grupo de materiais também, e também o link aqui do Instagram, certo? Então é muito importante que você se inscreva lá para sempre tá acompanhando tudo que é postado aqui no canal. Então vou traçar rapidamente aqui, se você não viu nossa técnica de linha de suporte e resistência, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para que você veja como que são as nossas métricas que a gente utiliza aqui para poder estar arriscando, certo? Então esses daqui são os nossos níveis que a gente risca aqui do preço do mercado. E depois que a gente usou nossa Fibonacci para poder riscar, simplesmente apaga ela. Então aqui a gente tem 50% da movimentação, que seria o nosso ponto aqui de alvo da nossa operação, certo? Aqui 25% da nossa movimentação desse nosso dia 22 de abril e 75% da nossa movimentação também, como de costume, que a gente sempre risca, que são zonas onde o preço tende a dar uma segurada. Pessoal, se vocês observarem, por mais que o mercado ele foi difícil hoje para a gente poder estar operando, ele não respeitou muito bem alguns pontos e não deu informações claras para a gente de padrões de figura gráfica para a gente, de figura gráfica não, de candlestick para que a gente possa estar operando. Se a gente for pegar aqui nossos níveis de suporte e resistência, vocês vão ver que ele respeitou bem essas nossas linhas, ó, aqui 25%, 50%, ó, ele segurou exatamente bem nesses níveis. Aqui ele começou a dar uma repicada também no nível de 75% e de 100% ele segurou em alguns pontos. Aqui também, ó, certo? Ó, teve alguns níveis aqui que ele segurou. Então, são linhas que a gente ainda continua confiando, tá? A gente não ignora elas na nossa operação. Então, eu vou estar arriscando aqui uma linha de tendência de alta também, que nosso mercado ele deu uma indicação de alta forte aqui pra gente. Então, o que a gente tem de mercado aqui pensando na nossa operação de amanhã, no dia 23 de abril? Caso o preço abra nesse nível aqui, no nível próprio aqui já sequenciado aqui do nosso fechamento do dia anterior, a gente respeita essa nossa linha de tendência de alta. Caso o preço rompa também essa linha, a gente simplesmente vai com ele. Mas caso ele segure aqui, a gente vai trabalhar um pouco aqui nesses níveis de preço, certo? Sempre respeitando esses nossos níveis de preço aí. Caso o mercado abra aqui também, venha para baixo, já romper a nossa linha, pode ser que ele venha buscar os nossos 50% da movimentação seguindo a nossa Fibonacci aqui, certo? Então a gente já tem o nosso ponto de 50% aqui, ou até mesmo próximo aqui a 61,8%, que daria mais ou menos nesse nível aqui, beleza? Caso o preço depois chegue aqui no nosso alvo, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente aguardar uma definição, que pode ser que ele repique aqui nesse nosso nível de 61,8%, mais ou menos aqui, e venha buscar níveis um pouco mais baixos aqui da nossa operação, certo? Então a gente tem alguns níveis muito bem definidos lá para trás que a gente pode estar confiando para poder fazer a operação. Então a gente sempre vai a favor da tendência principal. Caso o preço continue descendo aqui, a gente simplesmente acompanha ele, certo? Sempre acompanhando os níveis de preço aqui que ele indica para a gente. Então a gente sempre vai seguindo a tendência principal que ele vai indicando para a gente. Caso ele rompa a nossa máxima, a gente também vai com ele, nunca vai contra, porque se ele for para cima aqui ele vai estar seguindo nossa linha de tendência de alta, então a gente simplesmente vai com ele pensando em compra, certo? Se der oportunidade de venda também, pega oportunidade de venda, mas normalmente é scalp, certo? Scalp é operações bem rápidas ali mesmo.
e caso ele desça tudo isso daqui e rompa o nosso fundo, a gente simplesmente traça novas linhas de tendência aqui e vem seguindo a nossa operação, beleza? Então eu não vou prolongar muito esse vídeo, por hoje eu acredito que é isso. Então sempre vai a favor da tendência, tá pessoal? Siga a tendência principal, tenta não fazer operação contra ela. A gente pode operar contra o preço, mas sempre a favor da tendência principal que está indicando pra gente. Só ressaltando de novo que não foi um mercado fácil, certo? Muita gente, infelizmente, aqui acabou deixando um pouco de dinheiro aqui no mercado, que de repente não conseguiu observar alguns pontos que poderia estar operando. Quando o mercado está difícil assim, é sempre bom a gente pegar pontos de rompimento se a gente identificou que o mercado está difícil, certo? E não entrar em qualquer lugar. Então eu acredito que é isso. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para o YouTube sempre te entregar em primeira mão todos os vídeos que são gravados aqui. Então eu vou pedir para que você entre no canal que tem bastante vídeos aqui, certo? Explicando sobre estratégias, sobre como você regular o seu stop loss, como você deve ter a mentalidade aqui no trade para você poder estar operando. Eu sempre vou deixando essas dicas aqui para você, certo? Para que você se torne um trade cada vez mais consistente. Que não adianta só operacional, a gente tem que ter a mentalidade de um trader aqui mesmo para poder conseguir operar nesse mercado, beleza? Então aqui na descrição do vídeo também vou deixar alguns links úteis, o link do grupo do Telegram, o grupo de materiais, e eu vou pedir para que você entre lá para sempre estar acompanhando com a gente, certo? Então é isso, um grande abraço, bons trades para você e até amanhã.